Olá, tudo bem? Aqui é o Matheus. Hoje eu vou gravar um vídeo sobre como funciona para dirigir aqui na Alemanha, tanto como um turista quanto como um estrangeiro residente. Por quanto tempo você pode dirigir com a sua carteira brasileira, por exemplo, e inclusive como é que funciona o processo para revalidar a sua carteira por aqui. Aqui na Alemanha, a CNH se chama Führerschein, ela também tem as divisões, como no Brasil, a carteira B, por exemplo, é para carros normais, existem C, D, A e assim por diante, com uma diferença que aqui você tem a opção de fazer a carteira de motorista só para carros automáticos, enquanto no Brasil até hoje, se eu não me engano, essa opção ainda não existe ou vai entrar em vigor agora em 2025, não tenho certeza. Começando então pela forma mais comum, que é como turista mesmo, então eu sou brasileiro ou moro em qualquer outro lugar e estou indo para a Alemanha para visitar, você pode dirigir sim aqui com a sua carteira, válida obviamente, por até 6 meses, então você tem bastante tempo, você vai poder dirigir tranquilamente, alugar um carro, e isso não deve ser um problema. Esses 6 meses são contados a partir do momento em que você entra no país. Então, por exemplo, eu estava em Portugal ou em qualquer outro lugar aqui na Europa e acabei me deslocando para a Alemanha, vou passar um tempo, vou tirar férias lá. Será que já conta do tempo que eu entrei na Europa? Na verdade, não. Ele conta do momento em que você entrou na Alemanha mesmo. Outra possibilidade é alguém que está aqui na Alemanha já, por exemplo, fazendo um mestrado só aqui na Alemanha, então a pessoa está morando de fato aqui na Alemanha, mas como um turista, né, como um estrangeiro que não vai ficar aqui definitivamente. Como é que funciona? A pessoa está aqui há um ano já, né? Ou seja, a carteira não vale mais. Se essa pessoa voltar para o Brasil de férias do mestrado, por exemplo, ficar uma, 2 semanas no Brasil e depois voltar para a Alemanha, isso passa a contar de novo? Então, é um pouco nebuloso, porque, na verdade, sim, teoricamente é da data que você entrou na Alemanha, mas se já foi considerado que você residia aqui na Alemanha, né, por um tempo prolongado, precisa ser caracterizada esse seu retorno ao Brasil como uma interrupção da sua moradia na Alemanha, como se você tivesse voltado a morar no Brasil para depois voltar para a Alemanha para daí valer novamente esses 6 meses. Ou seja, na prática, se você está aqui por 8 meses na Alemanha, voltou para o Brasil para visitar os pais por 3 semanas e está voltando para a Alemanha, esse tempo de 6 meses não vai ser renovado. E como é que funciona essa comprovação da data de entrada na Alemanha? Se você tem um carimbo de visto no passaporte, por exemplo, isso é válido e é isso que é importante. Se você não tem, se você estava em Portugal e veio de trem para a Alemanha ou veio de avião, mas em nenhum momento foi feita uma marcação no teu passaporte, o que vale são as suas passagens. Por isso que é importante você deixar guardada tudo que você tem de passagem de trem, de avião, para falar, olha, eu realmente entrei na Alemanha nessa data, eu tenho a passagem aqui, saindo do Brasil, chegando aqui, então é a partir desse momento que está valendo. Claro que se em algum momento isso for judicializado e eles puderem comprovar que você já morava na Alemanha antes e você só foi tirar férias, fica complicado pro seu lado, né? Mas o que eu quero dizer é que, como um turista ou como alguém que estava em Portugal ou em qualquer outro país e veio para a Alemanha, são 6 meses da entrada no país mesmo, comprovadamente por passagens ou por uma marcação no passaporte. E agora falando de alguém que vai ficar um bom tempo na Alemanha e que precisa de fato ter uma carteira de motorista aqui na Alemanha. Então, você pode fazer por 6 meses o uso de automóveis com a sua carteira brasileira, mas em algum momento isso não vai mais ser possível. Eu vou começar falando de pessoas que têm uma carteira de motorista válida no Brasil. Para essas pessoas o processo faz bem mais sentido, é mais fácil, mais rápido e bem mais barato. E ele se chama Umschreibung. Eu estou colocando aqui como se escreve para você poder pesquisar. Umschreibung. Para quem está fazendo a Umschreibung, o processo, como eu falei, é muito mais simples. Você não precisa de nenhum tipo de aula, porque eles já consideram que você sabe dirigir, então você não precisa de aulas teóricas e nem de aulas práticas. Mas você precisa fazer a prova prática e a prova teórica. Contrário, a prova teórica e a prova prática. O valor para você fazer a Umschreibung varia em torno aí de 1.000 a 1.200 euros, mais ou menos. Não é barato, mas é bem mais barato do que fazer se você não tem uma CNH válida ou não tem uma CNH. E esses custos vão desde a tradução juramentada, né, de um tradutor juramentado alemão, que custa mais ou menos uns 40 euros, até a tua inscrição na autoescola, a compra do material para você poder estudar para a prova e, no fim das contas, as aulas práticas antes da prova prática. Matheus, mas você falou que não tem obrigação, mas calma, vou chegar lá. Uma coisa que é muito importante comentar aqui
existe fila de espera para você entrar numa autoescola de fato, principalmente com relação às aulas práticas. Por exemplo, na cidade que eu moro, eu entrei em contato com 5 ou 6 autoescolas e o tempo de espera variava de 8 a 12 meses. Então, meu Deus, horrível. Por isso que a minha dica é que se você sabe que você vai ficar na Alemanha, que você vai precisar disso em algum momento, registre-se numa autoescola o mais rápido possível, porque demora. Segundo ponto, Matheus, você falou que não precisaria fazer nenhum tipo de aula, né, nem teórica, nem prática, se eu já tenho uma CNH válida brasileira. Jein, né? Em alemão eles falam Jein, que é quando uma mistura de sim e não. O problema é o seguinte, primeiro, as autoescolas ganham muito dinheiro com as aulas práticas, o custo médio é 70 euros para 1 hora de aula, então pô, é muito caro e para eles é muito significativo. E você não tem a obrigação de fazer aulas práticas, você poderia sim, teoricamente, fazer diretamente a prova prática. Mas aqui tem duas questões. A primeira questão é que todas as autoescolas com que eu entrei em contato falaram, beleza, você não é obrigado, mas a gente não faz a prova, a gente não permite que você faça a prova prática, a gente não marca um termino de prova prática para você, enquanto a gente não tiver certeza que você sabe dirigir. Eu acho que eles têm uma questão, alguma coisa estatística também, que a autoescola não pode, né, ter vários alunos que reprovam, algo nesse sentido. Então esse é o primeiro ponto, você na prática não encontra uma autoescola que fala, não, beleza, então tá bom, tenta aí a prova. E o segundo ponto é que a prova não é tão fácil. Não é uma prova difícil, mas é uma prova que tem peculiaridades que você tem que treinar, porque a gente não faz essas coisas no Brasil. Vou dar um exemplo prático. Aqui na Alemanha, sempre que você vai dar seta, virar, ou para mudar de pista, ou para virar de fato numa curva, você precisa fazer o Schulterblick, né? Você precisa olhar de fato não só os espelhos, mas você precisa olhar pela janela para o lado. Então, se você não fizer isso, você reprovou na prova. Existem algumas regrinhas assim que são diferentes do Brasil e que, como a gente já dirige no Brasil, a gente já está acostumado a dirigir, não é tão automático assim, a gente, eu sei que tem que fazer, você com certeza vai virar e não vai fazer isso, porque não é automático para você. E eu tive, de fato, ali, eu demorei umas 2 aulinhas assim para entender e colocar na minha prática, assim, na minha direção, de fato, esses automatismos. Eu também recomendo que você faça algumas aulas práticas. Eu acho que depende muito de autoescola para autoescola. Eu tive uma autoescola super legal. Eu fiz 2 aulas e eles falaram, Matheus, pra gente tá suficiente, a gente vai marcar a prova para você, a gente recomendaria que você fizesse daí mais uma aula 1 dia, 2 dias antes da prova, só pra gente ter tudo bem fresco na cabeça e garantir que vai dar certo. E foi o que eu fiz. Então foram 210 euros que eu paguei de aulas práticas, que na verdade não precisariam existir, mas enfim, eu acho que valeu a pena e tá tudo certo. Outra coisa interessante, aqui na Alemanha, diferente do Brasil, as autoescolas têm carros muito legais. Então, tem desde Golf GTI até BMW Série 1, Audi Q5, carros super legais, assim, que no Brasil são carros luxuosos. E aqui são os carros da autoescola, assim, então é sempre uma experiência bem bacana. O próximo tópico, que também é bem importante, é como é que funciona, então, se eu não tenho aulas, como é que eu me preparo para a prova teórica, né? Na verdade, esse é um dos maiores custos até de todo o processo, que é comprar o material. E o material geralmente é um aplicativo, é o famoso aplicativo das 1000 perguntas, né? Se não me engano, são 1.200 perguntas. Você recebe dentro desse aplicativo o que seria um livro, é um livro até interativo, assim, tem vídeos, é interessante. E você pode escolher, só fazendo um parênteses importante aqui também, você pode fazer a prova na língua que você quiser. Você pode fazer a prova, inclusive em português. Eu não fiz em português, eu fiz em alemão. Eu acho que fez sentido, mas atrasou com certeza a realização da minha prova, porque eu demorei muito mais para ler todo o material e fazer as perguntas em alemão. Eu acho que se você quer ganhar tempo e praticidade e facilidade e eficiência na sua vida, não faça em alemão. Mas enfim, fechando parênteses, então eu recebi o material, você lê o material e você começa a fazer essas perguntas. E dessas 1.200 perguntas, você vai ter que repetir elas até que você já olha a pergunta e já sabe do que se trata. Quase que você decora meio que todas as perguntas. Tem perguntas que são muito fáceis e tem perguntas que, ok, eu já fiz essa pergunta, eu sei que eu errei,
e eu ainda não lembro, eu errei de novo, né? Então, você tem que realmente repetir, repetir, repetir. O aplicativo é bem inteligente nisso, assim, ele pega as perguntas que você já errou uma vez e você repete essas perguntas várias vezes, mas tem que fazer, assim, não, eu não recomendaria você, não, eu me viro, eu sei dirigir, eu vou chegar e fazer a prova, não, não. Veja as perguntas, não é uma prova difícil, a prova são, se eu não me engano, 30 perguntas com 3 alternativas cada, mas não é uma que é verdadeira. Pode ser que tenham uma verdadeira, 2 verdadeiras ou até 3 verdadeiras. Então, na verdade, cada sentença é avaliada isoladamente, digamos assim, e se você errar uma coisa, você perdeu a questão inteira. Da minha prova, das 90 sentenças, eu errei uma. Então, não é uma prova difícil, mas tem que se preparar. E agora falando de quem ou nunca teve ou não tem uma carteira de motorista, ou quem tem uma carteira, uma CNH brasileira, que venceu. Meu amigo, meus sentimentos, o preço vai ser 3 ou 4 vezes maior, ali de 3 a 4 mil euros. É bem mais caro, é bem mais demorado o processo. E você não só precisa fazer prova teórica e prova prática, mas aulas teóricas e aulas práticas de acordo com as regras daqui. Uma coisa positiva é que você pode fazer, então, não é só a carteira de motorista para automáticos. Com relação às aulas práticas, e é isso que faz o processo ser muito mais caro também, você tem que preencher várias horas de dirigir na autobahn, né, em vias rápidas, de dirigir com chuva, de dirigir no centro da cidade, então são vários critérios, tem que ficar reagendando horários para poder dirigir. Como no Brasil também, obviamente, né? Mas é por isso que o processo fica muito caro e demorado. Enfim, as minhas dicas são: não deixe sua carteira de motorista vencer antes de iniciar o processo. Isso é muito importante para que você gaste menos dinheiro e perca menos tempo. Registre-se o mais rápido possível numa autoescola, porque a chance de que isso demore é bem grande. Eu tive a sorte de ter, no momento da minha autoescola, uma rotação do meu hospital numa cidade menor, e por eu conseguir comprovar um vínculo trabalhista nessa cidade menor, eu pude me inscrever numa autoescola de uma cidade pequena que não tinha uma fila de espera muito significativa, então isso foi realmente uma salvação para mim, porque senão você é obrigado a fazer na cidade que você mora ou trabalha, né? Então, registre-se o mais rápido possível. Dirigir na Alemanha é muito legal, você tem toda uma qualidade assim de estradas, você pode dirigir sem limites de velocidade. Para quem gosta de carro, assim, é realmente um paraíso. Então, essas foram as minhas dicas e informações de hoje. Espero que ajude, que tenham gostado. Se tiverem dúvidas ou quiserem compartilhar experiências aí com as autoescolas, por favor, se gostaram do vídeo, deem um like, sigam a gente no canal. Um grande abraço e até a próxima.